todas e todos. Que a boa espiritualidade esteja conosco, né? Uma vez que eles já prepararam a casa para nos acolher, que a gente possa estar em sintonia com essa espiritualidade maior. E hoje eu escolhi falar sobre a importância do nosso pensamento, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque ele vai permear depois todos os evangelhos ao longo do ano. E como a gente ainda está no comecinho do ano, acho que fica uma atenção maior para a gente parar e prestar bastante atenção na importância que tem o nosso pensamento, né? Muitas vezes a gente acha que é só uma coisa que passa na cabeça da gente, né? Mas o pensamento na nossa vida, ele é fundamental. E aí, para a gente, quando a gente pensa que Jesus falou, né? Orai e vigiai tudo, né? E a gente precisa também vigiar os nossos pensamentos. É muito importante que a gente esteja sempre vigilante em relação aos nossos pensamentos. E quem já esteve aqui no ano passado, eu converso muito baseado nesse livro do Emmanuel, né? Que é o Pensamento e Vida. Quem aqui conhece esse livrinho? É um livreto pequenininho, fininho, mas que eu acho que todos deveriam guardar um tempinho e lê-lo assim, capítulo a capítulo, com muita calma, porque ele é uma das leituras fundamentais. E para quem já ouviu, vai ouvir eu contar essa história de novo, eu sei que tem gente chegando novo na casa, então eu preciso repetir. Esse livro, o próprio Emmanuel fala no prefácio do livro, que ele é uma cartilha no mundo espiritual. Então, antes de reencarnar, muitos espíritos estudam por essa cartilha. E quando pediram a Emmanuel alguma coisa que pudesse nos esclarecer aqui na Terra, ele então enviou psicograficamente, através do Chico Xavier, os capítulos dessa cartilha, que são os mesmos. Quem sabe um de nós até já não tenha estudado ela na espiritualidade, né? E essa palestra, que não é bem uma palestra, eu não gosto muito de falar palestra, essa conversa que a gente vai ter, ela é baseada no capítulo 8, que chama Associação. E ele começa assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda todos os seres. Então, assim, se o homem pudesse contemplar as correntes de pensamento, já pensou quantas coisas se cruzariam aqui, né? Estamos todos nesse salão, foi preparado para isso, eu me preparei para vir conversar com vocês, mas na hora que a gente senta aqui, há um cruzamento de pensamentos. Por isso essa prece preparatória, para que a gente se volte realmente para o que está sendo falado aqui, para o ambiente fluidicamente preparado, né? Para que a gente não se distraia. Mas às vezes o pensamento da gente, não é? Tem aquela música, como é que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, não é?
Porque às vezes a gente vem, quer assistir a palestra, de repente está pensando, ai, à noite eu tenho que pegar o menino na escola e depois eu tenho que fazer o jantar. A gente precisa sempre, o pensamento da gente é que nem uma pipa, não é? A gente sempre precisa estar meio que dono dessa cordinha. Muita gente fala, eu não consigo meditar porque o meu pensamento... Não, essas pessoas que falam isso, e eu sou uma delas, é que precisa fazer essa prática de meditação para que a gente possa ser dono desses nossos pensamentos, que a gente possa... a gente pode pensar coisas, mas quando a gente vê que a gente está sendo tragado, a gente precisa voltar, precisa trazer de volta, né? E aí, como eu falei dessa rede de pensamentos, assim como estão os pensamentos de vocês aí, a comida, puxa, eu antes de sair de casa dei uma bronca no meu filho, ou briguei, recebi um telefonema. É impossível que essas coisas não estejam nessa rede de pensamentos, né? Uma mágoa, fulano me fez isso de novo, me falou aquilo. Isso tudo a gente vai formando formas de pensamento. Esses pensamentos, eles vão fazendo como se fosse uma fotografia em torno da gente. E aí a gente fica assim, muito ligado a quem tem os mesmos pensamentos. Então, se eu estou sempre naquela vibe de alegria, de pensar coisas boas, a quem o meu pensamento vai atrair? A espiritualidade que tem pensamentos bons, alegres. Se eu estou na mágoa, quem é que o meu pensamento vai atrair? Espíritos que têm mágoa, que querem, porque eles não têm mais o corpo físico, eles querem aproveitar aquelas energias, né? Então, assim como tem nessa rede os pensamentos nossos, dos encarnados, tem na rede o pensamento dos desencarnados também. Então, aquele espírito que ainda não está esclarecido, que está por aí, te vê assim entristecido, te vê magoado, aborrecido, ele fala, opa, é lá que eu vou ficar ali, acompanhando aquela pessoa. E aí o pensamento dele, junto com o teu, vai potencializar isso. Se é uma tristeza, essa tristeza vai ser potencializada. Se é raiva, ela vai ser potencializada. Agora, se é alegria, se é paz, ela vai ser potencializada também. Então, por isso que a gente tem que vigiar esses nossos pensamentos, para que eles estejam sempre nessa vibe. A gente não pode se deixar tragar por um pensamento que não seja bom, né? Que não seja bom para a gente, né? O que essa associação ela tem para nos ajudar e nos atrapalhar? Nem isso, a gente pode se associar com quem está ali a fim de nos ajudar a evoluir, e a gente pode se associar sim a espíritos que não querem, que ainda não têm a iluminação, terão, porque não existe espírito que ficará assim para o resto da eternidade, mas vai demorar. E enquanto vai demorar, a gente não pode dar brecha para que ele venha nos fazer companhia, ou entre pela nossa casa dentro. Por isso é tão importante o Evangelho no lar, porque às vezes a gente descuida do pensamento, tem lá um espírito que está de olho naquela nossa mágoa, naquela tristeza, né? E ele se instala. E aí, com o Evangelho no lar, a gente abre as portas da nossa casa à boa espiritualidade, que vai fazer esse trabalho de convencimento. Mas também a gente tem a nossa parcela de trabalho nisso, né? Porque é ação. Então não adianta a gente fazer o Evangelho da boca para fora, não adianta a gente vir assistir palestras, sair porta fora e voltar com as nossas mesmas coisas, né? Há um trabalho de modificação que a gente tem de fazer em nós.
né? A gente precisa identificar o que é que nos pega, o que é que eu ainda preciso corrigir, porque tem aquelas coisas que a gente não fala para ninguém, não admite para ninguém, mas ali, diante do espelho, a gente sabe onde aperta o nosso calo, né? Eu sou tão orgulhoso, é ali que você tem que trabalhar. Eu tenho uma mágoa com aquela coisa, é ali que você tem que trabalhar. E como que a gente vai trabalhar isso? Através da prece, principalmente, pedindo para que esses pensamentos não se instalem, para que o nosso coração vá amolecendo, para que a gente, não é que a gente vai esquecer, mas para que aquilo não atinja mais a gente, do jeito que atinge, porque o pensamento, ele acontece um pouco como uma brincadeira. Quando eu evangelizava crianças, eu fazia uma coisa para mostrar para eles como que o que a gente faz primeiro bate na gente. Eu instalava um lençol branco e dava carvão, falava para eles jogarem esse carvão, né? E naquela brincadeira de quem marca mais o carvão, de quem faz e tal, enquanto eles brincavam, eles não percebiam. Quando terminava a brincadeira, eu falava: olhem para vocês, eles estavam sujos no rosto, na roupa, nas mãos. Assim é o pensamento quando ele não é bacana, não vai nos ajudar. Ele atinge o outro. Se você pensar mal de uma pessoa, se você dirige sua mágoa, mas primeiro, sem que você nem perceba, ele atinge a você mesmo. E é isso que a gente tem que cuidar, né? Para que a gente não se deixe sujar por esse carvão que são esses pensamentos ruins que aparecem nas nossas vidas, né? A gente cria para a nossa vida o resultado dos nossos pensamentos. Aí quando a gente baixa esses pensamentos, a gente se conecta com a espiritualidade que tem esse nível. Quando a gente eleva os pensamentos, a gente se conecta com a espiritualidade que tem um nível elevado. Então o que a gente quer para a nossa vida? Porque aqui no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Porque a gente sabe que eles intervêm, mas às vezes a gente não vai a fundo, pensa que não é tão assim. Então olha o que Kardec pergunta assim: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então assim, se você está vibrando legal, pensando em coisas boas, praticando bons atos, esses espíritos que ainda não enxergam isso, eles vão te ignorar, porque eles vão atrás de quem está com esse pensamento. E é isso, é essa psicosfera que a gente chama, é a atmosfera espiritual. Ela está toda com essas nossas formas de pensamentos, e é através dela que ele te acha, que ele nos encontra. E que quando ele nos encontrar, que ele nos encontre sintonizados no bem, praticando coisas boas. Porque aí, ele vai passar, eles vão passar. E tem uma pergunta que fala assim, a 459, ela fala assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Kardec fez essa pergunta: se os espíritos encarnados influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações. E eles respondem assim: a esse respeito,
sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, com essa resposta, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque se a gente puxar um fiozinho desse mau pensamento, frequentemente são eles que nos dirigem. Então eles vão se instalar. Eles só não vão nos dirigir. Eu não estou aqui, nem Kardec fez essa pergunta para amedrontar ninguém, não. É só para nos alertar que assim, se a gente vigiar, se a gente ficar de olho nos nossos pensamentos, ok. Mas se a gente não vigiar, se a gente se largar na frente daqueles programas de televisão, aquele trash que dá na televisão à tarde, que mostra o helicóptero caçando bandido pela cidade, mostra o fulano preso, o que a gente está atraindo, né? Então assim, esquece aqueles programas, vai ler um bom livro, não gosta de ler, procura uma palestra na internet, nem precisa ser espírita, tem um monte de gente falando coisas muito boas na internet. Então, sintoniza nessas coisas, não se deixa minar por essas coisas, porque a gente pensa que é inofensivo, é só um programinha à tarde que eu estou assistindo para passar o tempo, mas não é. Aquilo está trazendo para a psicosfera da nossa casa coisas que não são bacanas. Aí acontece que você dá uma topadinha, já tem lá uma galera que sintonizou com você naquele programinha, pronto. Aquela topadinha vai se transformar numa coisa horrível, né? Então por isso que a gente precisa orar e vigiar sobretudo aquilo que pensamos. Aí o que a gente precisa buscar? Esse caminho da associação positiva, porque aí a gente recebe proteção de quem está ali querendo ajudar na nossa evolução. A gente vai receber o apoio, porque senão a gente se fecha. Quem assistiu ao filme Nosso Lar sabe tão bem essa questão do pensamento. A mãe de André Luiz vinha tentar se aproximar dele no início e ele nem enxergava. Porque o pensamento dele estava em outro lugar. Então é para que a gente possa dar abertura, para que a gente receba esse auxílio, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. A gente precisa se abrir, a gente precisa buscar coisas boas para pensar, né? Afaste-se daquilo que não atende seus interesses pessoais. Passe a agir que não atende seus interesses pessoais. Passe a agir em torno do interesse coletivo. Não adianta a gente trabalhar só ali para o que a gente pensa, para o que a gente quer, porque é bom para a gente, porque a gente precisa pensar na coletividade. E hoje, mais do que nunca, a gente sai às ruas e a gente está vendo como que a pessoa está tão ensimesmada, tão voltada para si próprio, que se ela é contrariada, as pessoas já se agridem, as pessoas já ameaçam de morte, as pessoas vão a via de fato, não é? Então, por quê? Porque a psicosfera da Terra, ela está muito abalada por esse tipo de pensamento. E a gente que tem esse conhecimento da doutrina espírita, que eu digo que a gente tem informações privilegiadas, a gente pode fazer isso, a gente pode trabalhar para que a psicosfera da Terra mude. Como é? Mudando a nossa própria, né? É aqui que a gente muda e a gente vai contaminando mais um e mais um, né? Outro dia, uma amiga estava no supermercado e alguém começou a discutir por um pedaço de mussarela. E
Num instante, ela falou, aquilo foi como uma bomba. As pessoas que estavam ali começaram a se contaminar e não teve uma pessoa que pudesse chegar lá e falar, gente, vamos... Porque a confusão já estava tamanha que o melhor que se tinha a fazer era se afastar daquele ambiente. Então vocês veem que quando a coisa é pesada, é puxada, rapidamente se forma um clima que não é bom. E a gente não pode se deixar contaminar por isso. Então assim, mesmo que você não possa intervir nessa hora de tomar uma atitude prática, eu faço assim, eu começo a rezar para que a espiritualidade, né, porque às vezes a coisa é tão feia que você não pode intervir fisicamente, mas você pode emanar um bom pensamento, fazer uma prece, para que aquela situação se dissolva logo, para que aquelas pessoas não se deixem contaminar por aquilo, que aí é uma bola de neve, não é? Essa pessoa que brigou no supermercado vai nem chegar em casa ainda, ou vai pegar um Uber, ou vai pegar um ônibus, já vai acontecer uma confusão, aí ela chega em casa e vai contaminando. Se não tem uma pessoa que vai dizer assim, olha, vou parar por aí, a coisa não para, a coisa vai se alastrando como aquela pedrinha que a gente joga no lago, né? Vai até infinitamente, né? Então a nossa parte é essa, é fazer essas coisas darem uma parada, né? O que hoje a gente fala para fazer isso ainda é um esforço. O que é um esforço? Futuramente, quando a Terra for um planeta passar de provas e expiações para regeneração, isso vai ser um hábito. Por isso que a gente fala tanto nessa transição planetária e por isso tantas coisas, a gente está vendo tantas coisas ruins, parece que brotarem ao mesmo tempo, né? Porque a gente está se preparando para fazer essa mudança, o planeta vai mudar e esse tipo de conduta vai ser um hábito. Então por isso que a gente também tem que cuidar para entrar nessa fila da regeneração, né? Tem que cuidar para não calhar de novo em provas e expiações. Então eu quero muito entrar nessa fila. A gente dá os seus trupicos, no dia seguinte a gente refaz, retoma o caminho, não é? Mas assim, um planeta de regeneração, gente, ele é numa outra vibração. Então, a gente já está vendo uma separação hoje na própria sociedade de como as pessoas não estão sabendo ainda lidar com isso, né? E a gente precisa fazer a diferença. O Kardec falava de onde eu anotei isso. Uma coisa bonita que ele fala sobre os espíritos, sobre os espíritas. Eu não vou achar de lado não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para melhorar-se. Então assim, é esforço ainda. Será hábito futuramente, mas hoje é esforço. E a gente precisa fazer esse esforço. Mas eu tenho... E aquela pessoa? Até aquela pessoa você tem que se esforçar, né? Porque é uma pessoa complicada, mas para quantas pessoas nós também somos as pessoas complicadas, não é? A gente também não é esse anjo de candura. Nós somos as pessoas complicadas na vida de muita gente também. Então a gente tem que entender que nós estamos nesse planeta todos para evoluir. E a gente não pode se colocar numa posição de que, não, estamos todos a caminho. Uns irão mais rápido, outros irão mais devagar, mas uma coisa é líquida e certa, todos chegaremos lá. Quanto tempo vamos demorar? Ali é que depende da ação de cada um. E aí, quando a gente chegar na espiritualidade, que a gente vai querer estar lá com aquela pessoa que a gente admira muito,
e já está em outro plano, porque ela foi boníssima, porque ela se esforçou mais e a gente não vai poder alcançá-la, a gente fala, ai caramba, puxa vida, eu podia, né, ter feito aquilo. Então que não seja um arrependimento, que a gente faça de tudo para se juntar àquelas pessoas queridas que estão nos aguardando, né? Mas a gente precisa ter um caminho aí de esforço para isso. Renovar atitudes. E assim como a gente faz a limpeza da nossa casa, a limpeza do nosso corpo, a gente precisa promover a limpeza dos nossos pensamentos. Tem aquela ideia fixa, aquela coisa que nos persegue, que todo dia de manhã, parece que quando a gente acorda, ela já acorda com a gente agarrada ali, né? Ou então quando a gente vai dormir, a gente está com sono, deita no travesseiro, ela agarra na tua cabeça de novo. É isso que a gente tem que renovar. Essas atitudes. Pedir muito nas nossas orações daquilo que a gente não quer mais, daquilo que não nos interessa mais, e fazer as coisas, né? O passe auxilia? Claro que auxilia. A prece auxilia? Claro que auxilia. O estudo, as boas práticas e principalmente a ação no bem. Eu não tenho dinheiro para comprar um convite do chá, por exemplo. Mas eu posso trazer uns pratos descartáveis para colaborar, eu posso ver com as pessoas da casa o que eu posso trazer, um mantimento, alguma coisa para ajudar na feitura dessa coisa. Sempre tem alguma coisa, eu não posso, mas eu posso dar minha mão de obra, eu posso vir, fazer alguma coisa, trabalhar, né? Então assim, o tempo da gente é preciosíssimo, então o tempo todo mundo tem. É uma questão de prioridade, mas todo mundo tem, né? O tempo é questão de prioridade. Então tem gente que arruma tempo para qualquer coisa, menos quando te pedem para ir trabalhar em alguma coisa. Nunca o tempo surge. Isso não é renovar atitudes, né? É se manter nas mesmas atitudes anteriores. Fui até que horas? Acabou? Mas sim. Tá. É se manter nas mesmas atitudes, e aí isso a gente tem que mudar isso. E o Emmanuel continua aqui no Pensamento e Vida, nesse capítulo de associação, da associação, ele fala assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa forma de simpatia. Quem é que a gente está querendo ser amiguinho, não é? Da mesma maneira que a gente escolhe os nossos amigos na vida, no dia a dia, na vida carnal, a gente precisa sim escolher, e pode, os nossos amigos da espiritualidade, e é através de sintonia de pensamento. Agora, o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, desejo e vontade é o que a gente tem que colocar em primeiro lugar. Desejo e vontade. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então, que a gente vá eliminando essas brechas de sombra, seja através de uma leitura que não está nos ajudando em absolutamente nada, seja através de um pensamento besta que nos chega a gente nem sabe de onde, seja através de perder uns minutos ou horas na frente de um programa de televisão que não merece a menor atenção nossa, né? É assim que a gente vai eliminando essas brechas de sombra. E no final ele arremata assim: estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo,
procurando ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, assim, se a gente fizer isso tudo, trabalhar no bem, pensar, agir, pedir mais calma, a gente vai se sintonizar com os cultivadores da luz. E aí a gente resolve esse problema das nossas companhias espirituais. Eu espero que todos nós consigamos, e que a gente não se deixe abater por um dia que a gente vai fraquejar, porque a gente vai fraquejar, a gente está nesse planetinha ainda de provas e expiações, e elas chegam todos os dias. Então, que não seja por um fraquejo que a gente vá se entregar. Eu falhei, amanhã eu vou fazer diferente. Há sempre uma oportunidade e não importa quanto tempo da nossa vida já passou. É do pequenininho até aquele mais idoso da plateia. Há tempo para tudo, para os cultivadores da luz. Tá bom? Muito boa tarde, muito obrigada. Vamos nos preparando para o passe. Apaguem as luzes do corredor, por favor. Peço aos membros que se posicionem. Esse é um momento muito solene, muito sublime, onde nós recebemos a bênção de Jesus e seus mensageiros através do passe. E quando a Roberta vai fazer uma oração, os médiuns, através da imposição de mãos, vão irradiar energias, fluidos magnéticos. Toda coisa boa que você possa imaginar será irradiada durante esse momento. Jesus está presente entre nós, cumprindo a sua promessa, porque ele afirmou isso mais de uma vez aos seus apóstolos, que toda vez que 2 ou mais pessoas se reunissem em nome dele, ele se faria presente. E Jesus cumpre a promessa, ele está entre nós. Por isso que a gente pede silêncio, pede para ele pegar celular. E vigiar o pensamento também, porque às vezes você não está falando, mas está pensando. Está pensando no boleto que vence amanhã e outras coisas. Nesse momento é só uma pessoa que você deve pensar, principalmente Jesus. Mentalidade de Jesus, seus entes queridos, familiares que você quer ajudar. Quando a nossa mulher amiga vai à prece. Que nós possamos usufruir dessa presença, dessa companhia amiga de Jesus ao nosso lado, que sejamos nós os cultivadores da luz, que possamos atrair a boa espiritualidade nessa nossa trajetória de evolução, que sejamos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã sejamos melhores do que fomos hoje, lembrando que temos a eternidade à nossa frente e que cada pequeno passo que dermos a caminho da evolução, mais rápido chegaremos ao estágio de luz, de paz, de harmonia. Que a boa espiritualidade nos acompanhe durante toda essa semana, nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, e que sejamos nós, façamos como Kardec nos alertou, que a gente possa ser os agentes dessa mudança, que
que a gente possa ter sempre forças para se melhorar. Muito obrigada e graças a Deus.